E aí, galera, como é que vocês estão? Tristes pela derrota do Ceará? Certamente. Eu também, ainda mais quando era uma partida que não era tão difícil assim. Tivemos uma Chapecoense que mostrou por que está no Z4 da competição e também por que, com o seu novo técnico, Gilmar Dalpozo, não tinha ainda sido derrotada. Aguerrida, muita vontade. Agora, qualidade limitada. Condição ofensiva limitada, condição defensiva limitada, formas de armar jogo também com limitações, inclusive posse de bola, manter a posse de bola também limitada. Por isso que o Ceará tomou algumas bolas, não soube o que fazer, não fez uma boa partida. Aliás, foi uma das piores partidas do Ceará sob o comando do técnico Léo Condé. Poderia até ter saído com um empate, mas saiu de campo com uma derrota. Poderia ter saído com um empate por duas questões. Se você olhar o que foi o jogo, o futebol não é assim. O futebol é gol, é bola na rede. Ele não define resultado por pontos, por quem foi melhor, por quem teve as melhores oportunidades. Se formos ver o que foi o jogo, foi muito igual. Bola na trave, erros, erros. Mas o Marcelinho talvez tenha feito diferença com o golaço que fez. E o Ceará não teve essa qualidade, não teve esse jogador que fez um grande lance para, pelo menos, empatar a partida no final. Por isso, a Chapecoense venceu. Mas se nós olharmos para o todo da partida, não teve uma Chapecoense muito superior ao Ceará. E outra questão é a questão de ser legal, situação legal. O Lourenço está suspenso, inclusive, tomou o cartão amarelo, completou a série de 3 cartões amarelos. Ele fez, entre aspas, a falta que culminou no gol de empate. Não foi falta. O Lourenço não cometeu a falta. O árbitro viu uma coisa que não foi falta, ele tornou aquilo numa falta, ele deu cartão amarelo para o Lourenço e naquela falta sai o gol. Isso não invalida o erro de marcação cometido pelo Matheus Felipe, o jogador mais corpulento e mais alto na zaga do Ceará, e que deixou o Jonathan se antecipar a ele para fazer o gol de empate. Não tira essa questão de que algo tem que ser consertado, que o Matheus Felipe tem que observar melhor, que a comissão técnica tem que conversar com ele, que é um erro que ele cometeu. Mas o erro anterior teria feito com que não tivesse falta, porque não foi falta, não tivesse cartão, porque não foi falta, não tinha nem cartão, e tudo isso porque o árbitro da partida acabou cometendo um erro. Mas o Ceará tem que estar ligado, foi um erro cometido ali, que teve toda uma falta, toda uma estrutura para poder fazer a defesa, e o Ceará toma o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Marcelinho acerta aquele golaço, né, marca um golaço, desempata para a equipe da Chape. O Ceará teve algumas oportunidades, em uma delas, uma excelente defesa do goleiro, na tentativa do Eric Pulga, que a bola estava, inclusive, foi tirada do goleiro, era no contrapé. O Léo fez uma ótima defesa para a Chape, acho que foi a grande defesa dele na partida, foi ali que ele manteve realmente o resultado de vitória para o seu time, e as outras bolas que chegaram na área foram em cima de onde estava o goleiro da Chapecoense e aí facilitaram a defesa dele. O Ceará não fez realmente uma grande partida, as mudanças não surtiram efeito durante o jogo e o Ceará acabou saindo de campo zerado. A rodada toda era muito positiva, não dá para dizer que a rodada não foi positiva, tirando o jogo do Ceará, porque foi, porque se ela fosse negativa, o G4 não estaria só a 3 pontos, várias equipes teriam chegado próximas ao Ceará. A rodada foi mais positiva para o Sport, porque o Sport fez a parte dele. Venceu o jogo e chegou no G4. Se o Ceará vence o jogo, ficaria ainda à frente do Sport no G4 dessa Série B. O problema do Ceará foi não fazer a sua parte. Teve uma rodada extremamente positiva, mas não fez a sua parte. Agora, tem que ir para quarta-feira, quando enfrenta a equipe do Coritiba. Aliás, as 4 próximas partidas do Ceará, o Ceará faz 2 jogos em casa e 2 jogos fora de casa na competição. Então, o primeiro jogo é logo fora de casa, vai enfrentar a equipe do Coritiba a partir da quarta-feira, e depois o Ceará vai jogar em casa 2 confrontos seguidos.
enfrenta no domingo o Vila Nova às 6h30 da noite no Castelão e depois o Brusque na sexta-feira seguinte, no dia 27 de setembro, partida das 7 da noite. E volta a jogar fora de casa, aí já em outubro, no dia 4, o jogo das 9h30 da noite contra a equipe do Sport, lá na Arena Pernambuco. Ou dizem até que daqui para lá o Sport já voltará a seus jogos para a Ilha do Retiro. Por enquanto, se você for no site da CBF, ainda está marcado para a Arena de Pernambuco. Então, são esses os 4 próximos jogos do Ceará. E como é que está o Ceará em relação à classificação? Muito ruim não ter vencido, péssimo não ter chegado ao G4, mas o Ceará continua a 3 pontos do G4. O Sport agora é o 4º colocado com 42 pontos, o Vila Nova caiu para 5º, tem 42, o Ceará caiu para 6º, segue com seus 39 pontos e está ali a 3 pontos do G4 da competição dessa Série B. Problema, olha para o número de vitórias e você vai ver que o Ceará tem uma vitória a menos, o que é ruim em relação a essas outras equipes. Quem está no G4 tem, no caso de Mirassol e Sport, 12 vitórias, no caso de Novo Horizontino e Santos, que estão à frente, 13 vitórias na competição. Então, é preciso vencer, é preciso fazer saldo, o Ceará tem até um saldo relativamente bom, e é preciso confirmar seus resultados, inclusive fora de casa, se quiser chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Partida contra o Coritiba. O Lourenço completou a série de 3 cartões amarelos, como eu falei há pouco, numa falta que não aconteceu, ele não cometeu, podem ver o lance lá 1000 vezes, não tem como lutar contra a imagem, não fez falta, não houve falta, foi a falta do gol de empate. Mas o Lourenço não fez a falta. O que vale é que o árbitro colocou. O árbitro colocou lá cartão amarelo, o 3º cartão amarelo do Lourenço. Ele está suspenso, ele voltou com 2 cartões amarelos da contusão, por isso vai cumprir a suspensão automática. Então, a dúvida que eu tinha sobre os 3 que retornam para a partida contra o Coritiba, já não tenho mais. Eu tinha certeza que o Matheus Bahia voltava para a lateral esquerda, vai voltar. Eu tinha certeza que o Saulo Mineiro voltava ao time, vai voltar. Aí eu tinha dúvida do Richardson, mas sem o Lourenço, o Richardson também vai voltar ao time do Ceará para essa partida contra o Coritiba. O Ceará enfrenta o Coritiba às 9h30 da noite na quarta-feira, a partida pela 27ª rodada dessa Série B, e eu não acredito que o Ceará vencendo, ele tem a outra rodada que dê tudo certo para ele, Sport perdendo, Vila perdendo, ele vai chegar no G4. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas acredito que o Ceará pode se aproximar um pouco mais do G4 da competição. Ele precisa novamente o que aconteceu contra a Chapecoense da vitória. É um adversário melhor, é um adversário tecnicamente melhor, um adversário que foi derrotado nessa rodada, um adversário que precisa desesperadamente da vitória e que vai jogar na sua casa, sabendo que o Ceará, fora de casa, falhou, foi derrotado por um dos piores times da competição e certamente vai para cima do Ceará em busca da vitória. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nesta segunda-feira o Ceará, no começo da tarde, ali por volta das 3, vai deixar Santa Catarina, vai deixar Chapecó, vai seguir até São Paulo. Em São Paulo faz uma conexão e vai chegar a Coritiba nesta segunda-feira, depois das 8 da noite. O grupo vai treinar em Curitiba na terça-feira, CT do Atlético Paranaense, treino na terça-feira, e na quarta-feira vai jogar contra a equipe do Coritiba. Na quinta-feira retorna à capital cearense, inicia a preparação para o confronto contra o Vila Nova. São os 2 próximos jogos do Ceará nessa Série B. Então, retornos certos, né, dos 3 titulares que estavam suspensos e que vão jogar. Respondendo algumas perguntas que me fizeram nos comentários, eu respondi lá para o pessoal nos comentários, mas claro, pode ser a dúvida de vocês também. Saulo Mineiro foi expulso, ele pode pegar uma suspensão maior do que um jogo? Pode, mas não vai ser para essa partida, ou seja, ele volta contra o Curitiba, ele cumpre a automática, volta contra o Curitiba e vai aguardar. O STJD vai julgar, vai marcar, vai definir uma das comissões e vai julgar o Saulo Mineiro. O Saulo pode pegar uma suspensão mais longa, o árbitro botou muita coisa na súmula, mas essa suspensão só vai seguir depois do julgamento. Se ele for julgado, for apenado,
vai se subtrair essa partida de suspensão que ele teve e o restante ele cumpre. Ou seja, se ele pegar 2 jogos de suspensão, menos automática, ele cumpre 1. Se ele pegar 1 jogo de suspensão, menos automática, já cumpriu, então ele segue jogando normalmente. Então é essa a situação do Saulo Mineiro, que será julgado em breve pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Toda expulsão gera um julgamento. E aí é uma das comissões do STJD que vai julgar e vai definir a punição. Terceiro cartão amarelo gera também? Não. Terceiro cartão amarelo gera somente a suspensão automática. O jogador não vai a julgamento por terceiro cartão amarelo, vai a julgamento somente por expulsões. Então, na partida contra o Coritiba, nenhum perigo de, por aquela expulsão, o Saulo Mineiro ficar fora, porque não há tempo hábil para julgamento do atleta. Então, na partida contra o Coritiba, o técnico Léo Condé vai ter à disposição o Matheus Bahia, vai ter à disposição o Richardson, vai ter à disposição o Saulo Mineiro também. Esses 3 atletas, inclusive, não viajaram a Chapecó, ficaram na capital cearense. Mas eles viajam nessa segunda-feira, vão se encontrar com uma delegação em Chapecó. Então, na terça, no treinamento, eles já estarão por lá e o Léo vai poder definir qual time que ele vai colocar em campo. Não é como aqueles treinamentos quando ele tem a semana toda, como ele chama de semana aberta, para poder trabalhar com o grupo. Ele vai ter pouco tempo para isso, porque o jogo é no dia seguinte, na quarta, e o grupo dele jogou no domingo. Então, ele faz um treino rápido de posicionamento e aí define a equipe, vai para a palestra e aí é onde ele vai dizer como seu time tem que jogar essa partida da 27ª rodada da Série B. 26ª, terrível para o Ceará no seu resultado. Ótima para o Ceará no resultado da maioria dos times que ele tem ali como adversários na luta pelo G4. O que o Ceará precisa é seguir fazendo a parte dele, como ele vinha fazendo na maioria das rodadas desta Série B. A derrota foi ruim, o time jogou mal, mas a rodada foi tão boa que ele segue a 3 pontos do G4, vivíssimo na competição. Agora, precisa jogar muito mais do que jogou contra a Chapecoense. Com esse futebol, não chega a Série A. Com o futebol da maioria dos últimos jogos, sob comando do Léo Condé, aí sim, o Ceará tem uma chance, se voltar a jogar esse bom futebol, a conseguir esses bons resultados, de ainda chegar ao G4 dessa Série B, permanecer por lá e conseguir o acesso, o retorno à Série A. Amigo, amiga, gostou do vídeo? É sempre nossa sugestão. Deixe o like é muito importante para a gente. Se você não gostou, peço desculpas a vários outros colegas, como eu sempre digo, que fazem a cobertura do Ceará de uma outra forma. A minha é essa. Não estou feliz com o resultado do Ceará. Não vou chegar aqui e dizer que aquele tem que ir para esse lugar. Não é a nossa forma de agir nesse canal, no nosso formato. A gente age dessa forma aqui. Se você não gosta, como eu disse, tem muitas opções por aí. A nossa opção é essa. Se gostou, agradeço, por favor, se deixar o like. E aquela dúvida que eu tenho, você é inscrito no canal? Se você gosta dos vídeos e ainda não é inscrito no canal, vá lá na página principal do nosso canal e veja. Se você for inscrito, fica lá, inscrito. Se você não é inscrito, vai ficar lá, inscreva-se. E a minha sugestão, o meu pedido, é que você se inscreva, tem um sininho lá em cima, então ative as notificações quando tiver vídeo novo. Você vai ter a condição de conversar sobre esses novos vídeos conosco aqui no canal. Seu comentário é sempre muito interessante. Se ele for cordato e inteligível, você pode fazer qualquer tipo de crítica que você queira e a gente vai voltar a conversar nos próximos vídeos. Se Deus quiser, eu espero por aqui. A gente volta a conversar certamente durante essa semana, nessa preparação do Ceará para enfrentar a equipe do Coritiba, tentando se reabilitar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Que Deus possa proteger e abençoar a todos. A gente volta no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, galera!